Olá pessoal, aqui é o professor Viliardo de Matemática. Vamos para mais uma aula e hoje a gente vai estudar sobre o valor posicional de um número, centena, unidade, dezena e centena, e revisão sobre adição, subtração e multiplicação e divisão. Aqui a gente vê logo que o sistema ele segue um padrão de 10 em 10, onde a gente tem uma unidade simples, 10 dezenas, 100 a centena e 1000 a unidade de milhar. Estes são agrupamentos de 10 em 10 e recebem nomes especiais e tem os seguintes valores posicionais que eu falei agora. E segue padrão para todos os números. Aí está o quadro. E a gente vê que esse nome de sistema de numeração decimal, ele também segue seguindo esse padrão de 10, e ele recebe também o nome de indo-arábico, porque foi aperfeiçoado pelos árabes. Aqui um exemplo de como a gente pode ver esses números. 45.698, aí a gente vê que ele tem unidade, dezena, centena, aí tem uma unidade de milhar e a dezena de milhar, que está aqui neste quadro. Prestem atenção no quadro aí onde tem unidade simples, dezena de unidade simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aí isso na classe das unidades simples, classe das unidades dos milhares, e tem a dos milhões, que são a unidade de milhão, que é a sétima ordem, oitava ordem, dezena de milhão, nona ordem, centena de milhão, mas a gente estudará primeiro a unidade simples e as classes dos milhares. E aí eu estava explicando este exemplo e a gente vê aqui que ele chega a ter 4 dezenas de milhar, porque o 4 vezes 10.000, 40.000. O 5 ele vai ter o valor de 5.000, o 6 de 600 e o 9 90 e o 8 de 8 mesmo, porque é 8 vezes 1. Aqui a gente vê a multiplicação que a gente faz para encontrar quantas unidades cada número representa. Bom, agora a gente chega aqui nas operações com números naturais e aí a gente vê o exemplo da adição, qual vocês já estudaram bastante e que é simples, só basta seguir as regras certas. Temos exemplos que pedem para juntar quantidades, outros pedem para a gente acrescentar uma quantidade a outra existente, que ao ler o problema a gente vai entendendo o que ele pede. Por isso é bom ler com bastante atenção. E as propriedades da adição, que a gente vai estudar mais depois, mas aqui só rapidamente falando. Essa é a propriedade onde a ordem dos fatores não altera o resultado. Você vê aí 10 mais 20 é 30 e 20 mais 10 é 30. Alterou essa ordem, mas o resultado ficou igual. Aqui é do elemento neutro, onde um número somado com 0 vai dar ele, 10 mais 0 igual a 10, né? 0 mais 10 igual a 10. Aí a gente chega na subtração. A subtração é prestar atenção porque alguns se complicam um pouco nela. Pois na subtração de números naturais que a gente está estudando, não é possível diminuir um número, né, se for igual ou maior igual a subtraindo. Por exemplo, 2 menos 5. Não é possível. Mas aí nesse problema a gente vê que se pegou aqui o 1 emprestado do 7, virou 12. 2 menos 5, 7. O 7 virou 6. 6 menos 4, 2. 5 menos 4, 1. E a gente vê o resultado. É importante perceber isso. A relação aqui que a gente viu. Algumas ideias associadas à subtração que a gente vê em problemas, onde pedem para a gente tirar a quantidade da outra, pede para completar quantidades. Outros problemas pedem para a gente comparar quantidades. Em cada exemplo você pode pausar o vídeo e ver aí.
onde alguns números, quando não é possível dividir, se pede emprestado ao número que está à sua esquerda. Aqui a gente chega a multiplicação por um número que segue simples. Você, quanto mais praticar, vai aprender. E aí tem a multiplicação por dois números, onde ao fazer essa multiplicação por dois números, segue esta padrão aí que você está vendo. Aqui vamos ver rapidamente. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Depois multiplica o outro número. 1 vezes 2. 2 e 1 vezes 1. 1. Mas aqui a gente tem que deixar um espaço sempre do primeiro número. Aqui ele colocou um 0. Pois é como se tivesse 0. Depois soma para encontrar o resultado dessa multiplicação. Algumas ideias aqui que vêm em problemas, como neste exemplo do telefone. Telefone 3 prestações de 26. Qual o valor deste telefone? A gente vê aí do lado. Disposição retangular. Multiplicação. Quantos alunos tem nesta sala de aula? Aí fez a multiplicação. 8 filas de 5 filas com 8 alunos cada. Então 8 vezes 5, 40. Onde a gente pode ver também em outras disposições retangulares. Como quiser contar outra coisa, tipo cerâmica em uma sala, e assim vai. Aqui o número de possibilidades, que ao multiplicar aqui quantas possibilidades disso podia ser escolhido, concluiu-se que fosse 12. Pois existia aqui 3 copos e 3 copos para cada fruta. Então 4 vezes 3, 12. 12 possibilidades. E aqui a propriedade da multiplicação. Aqui a gente vai primeiro estudar a comutativa, né? E a do elemento neutro e elemento nulo. As outras depois, quando a gente estiver estudando expressões numéricas. A comutativa, que é igual a adição, a ordem não altera o resultado. Elemento neutro, que qualquer número multiplicado por 1 vai dar o mesmo número. No exemplo, 2 vezes 1, 12. 1 vezes 5, 5. 7 vezes 1, 7. E elemento nulo, que é o 0. Em toda multiplicação que tem 0, como dos fatores, o produto, ou seja, o resultado é 0. Aqui a divisão. Sempre uma divisão aqui simples, né? Onde eles dividem primeiro o 7, que é a dezena, por 3. Dá 2, sobra 1. Coloca o 8 abaixo, 18 divide por 3, que dá 6. E 20, aí 18 sobrou quanto? Sobrou 0. Então a gente encontra o resultado. Porque 26 vezes 3 é igual a 78. Aqui problemas onde vem a associação da divisão, né? Que é repartir igualmente, medir quantas vezes uma quantidade cabe em outra, entre outros exemplos. Aí você pode pausar o vídeo e ler atentamente. A relação fundamental, né? Que é aquela que eu falei, que segue sempre isso. O quociente é o vezes divisor, vai dar mais o resto igual a dividendo. Ou seja, se multiplicar 27 vezes 7 e somar com 1, vai dar exatamente 190. Isso pode ser feito em qualquer divisão que você vai concluir que vai dar. Pessoal, aqui foi mais uma revisão rápida, né, sobre o valor posicional, a centena, a dezena em unidade e as operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Bom, para a atividade a gente vai ver o básico sobre isso. E qualquer dúvida, vocês podem estar em contato comigo. Bom, muito obrigado pela atenção de todos. Ficam todos com Deus e até a próxima aula.